A escola tem inúmeros desafios, todos nós que somos professores e professoras, a gente sabe muito bem disso. Mas mesmo diante de todos esses desafios, eu ainda vejo a escola como um espaço de alegria, como um espaço de afetividade. Eu quis ser professora por dois motivos. Primeiro, porque eu sou filha de professora e a minha mãe se tornou professora depois que eu já tinha nascido, então eu pude acompanhar esse processo dela se construindo enquanto docente, enquanto professora. E uma das principais marcas do trabalho da minha mãe enquanto professora sempre foi o acolhimento. Ela sempre se esforçou muito para que todos e todas se sentissem bem dentro da escola, se sentissem parte da escola, da comunidade escolar. E observar tudo isso despertou em mim muito essa vontade de fazer igual. E além disso, eu tive bons professores, eu tive boas professoras, eu tive professores e professoras que acreditavam muito em mim, que acreditavam muito no meu potencial, que me ajudaram a perceber tudo aquilo que era bom em mim e que eu não tinha consciência, que eu não conseguia ver. Então, quando eu fui decidir a minha escolha profissional, quando eu fui fazer a minha escolha profissional, quando eu fui decidir o que eu queria ser, eu percebi que eu queria ser professora. E eu queria ser professora para poder ser para outras pessoas aquilo que tinham sido para mim. Eu queria poder oportunizar que outras pessoas enxergassem tudo aquilo de bom que elas tinham dentro dela, todas as suas potencialidades, todas as suas belezas e dar vazão a tudo isso. No ano de 2018, o PEA da minha escola trazia como proposta a desconstrução de uma história única. E para desconstruir uma história única, um dos caminhos que nós encontramos foi por meio da literatura. Foi trabalhando aí com diversos autores e autoras com trajetórias diferentes, vindos de lugares diferentes, que traziam experiências distintas, que nós encontramos aí possibilidades para desconstruir essa história única. Pensamos na possibilidade de realizar saraus. Esses saraus se tornaram mensais e a cada mês esse sarau tinha um tema diferente. E esses temas faziam justamente esse caminho, de desconstrução de uma história única, porque traziam vozes diferentes. Daí o nome do projeto, Vozes Poéticas, a Identidade Periférica no CIEJA. Então a cada mês nós trabalhávamos uma voz diferente. Vozes indígenas, vozes quilombolas, vozes mulheres, fazendo referência a Conceição Evaristo, vozes políticas e assim por diante. Eles escolhiam os textos que achavam mais relevantes, em alguns momentos foram surgindo também textos autorais e no dia do sarau eles apresentavam. A gente percebeu com o desenvolvimento do projeto que muito mais do que trabalhar essas diversas vozes, nós estávamos dando oportunidade para que a voz do estudante estivesse lá, porque a expressão corporal, a entonação de voz, o ir lá na frente de todo mundo, e falar em público, e ler em público, e recitar alguma coisa que você preparou, a gente percebeu o quanto que dentro daquela seleção de textos tinha muito de cada um deles. Então, no desenrolar do projeto, a gente percebeu que essas diversas vozes traziam também a identidade daquele grupo de alunos e as várias identidades individuais. Um dos principais impactos que vencer esse prêmio trouxe para mim, enquanto docente, foi um tipo de validação. Algo como você está no caminho certo.
Eu gosto muito na pedagogia da autonomia quando o Paulo Freire diz, né, que não desmerecendo as outras profissões, mas a nossa, a profissão docente, por lidar com gente, exige de nós um comprometimento ético muito grande. E a gente tem muito medo de errar, eu tenho muito medo de errar, porque eu sei que as sequelas dos meus erros podem ter uma dimensão que eu não consiga nem imaginar qual é. E aí, quando a gente recebe um prêmio como esse, é como uma validação do tipo, você está indo no caminho certo, a coisa está funcionando, pode continuar, né? Eu acho que ele ajuda a gente a refletir um pouco sobre a nossa prática. Deixando aqui um recado para os meus parceiros e parceiras de profissão, eu diria, leia Paulo Freire. A gente ouve dizer muita coisa, a gente tem acesso muitas vezes a diversas interpretações do trabalho dele, mas nada como chegar perto dele por meio da leitura. Uma das frases de Paulo Freire que eu mais gosto é: o mundo não é, o mundo está sendo. Então, se o mundo está sendo, é porque a gente tem a possibilidade de mudá-lo, de alterá-lo, de melhorá-lo. E o quanto que essas leituras, esses estudos, essas reflexões podem nos apoiar nesse sentido.